Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estou aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marli e eu gostaria de agradecer, agradecer a Deus, e agradecer a esse lindo projeto, que tem abençoado tantas pessoas, que tem ajudado tantas as pessoas necessitadas, Então deixo aqui meu agradecimento. E hoje eu vim falar, trouxe uma palavra para vocês, não só para vocês, para mim também, porque quando a gente prepara uma palavra, a gente fala primeiramente com a gente, E essa palavra hoje falou muito comigo. Hoje eu vim falar sobre o perdão, não o perdão de Deus para conosco, mas o perdão nosso, nosso diante as pessoas, a outras pessoas. E eu meditei no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26. Lá Jesus fala assim: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu te faço uma pergunta. Como é para você perdoar? É bem difícil, Liberar o perdão. Não é fácil, Ainda mais se for por uma pessoa pela qual temos que conviver todos os dias. Se for uma traição de um amigo, se for a traição de um companheiro. A traição, ela fere a alma. A traição, ela machuca, E pode até levar anos para a pessoa se curar, de uma ferida dessas. O perdão não é fácil. Leva tempo de oração e de busca a Deus. E muitas vezes nós pensamos, mas se eu perdoar, aquela pessoa, ela vai se livrar da culpa, de ter que carregar para ela ter me machucado, Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou perdoar a pessoa e pronto, para a pessoa vai ser fácil, a pessoa vai sair ileso, Mas não é bem assim que funciona. Quando você perdoa, você não está livrando alguém de alguma culpa, mas sim se libertando da dor e da mágoa que irá te prejudicar. E mais do que isso, você estará mantendo firme a sua comunhão com Deus. Ou seja, quanto mais eu perdoo, mais próximo de Deus eu vou ficar, Próprio Jesus, quando ele foi negado por Pedro, 3 vezes, antes da sua crucificação, ele passou por uma situação semelhante. Cristo, ele poderia ter ficado magoado com Pedro, pois Pedro jurou que ele morreria por Jesus se fosse necessário. Mas no momento em que o Senhor mais precisou do seu apoio, ele foi abandonado e desprezado. Mas, no entanto, Jesus ele não levou isso em conta, de todo esse acontecimento, Ele ainda deu a Pedro a missão de cuidar das suas ovelhas e conduzi-las ao caminho de Deus. Por isso, entenda uma coisa: a forma mais fácil de você perdoar os outros é parar de focar no que fizeram contra você e começar a se concentrar no que Deus fez por você. Através da perdoa, quantas vezes for necessário. E você precisa fazer o mesmo pelas pessoas.
Só assim as suas feridas serão cicatrizadas e com o tempo elas não irão doer mais. E lembre-se, você não tem que esperar sentir o desejo de perdoar, pois o perdão ele não é um sentimento, mas ele é uma decisão, né? Nós decidimos por perdoar, né? Por obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós fazemos, né, o que é certo, quando nós obedecemos, né, a gente começa a brotar, né, dentro do nosso coração aquele, né, aquela vontade, aquele desejo, e a gente começa a caminhar, né, em direção às bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? A gente começa a andar de acordo com a vontade do Pai, né? Você sabia que o fato de nós não perdoarmos pode causar rancor e mágoa em nós, causando até algumas doenças? Eu pesquisei algumas doenças que elas podem ser causadas, né, pelo rancor, né, pela mágoa, né, quando nós somos feridos, né, a gente fica com a alma ferida, a gente fica angustiado. E eu fiz aqui uma listinha aqui, né, pesquisei algumas doenças e listei aqui, ó, rapidamente. Isso é comprovado, tá, queridos? Não é uma coisa aqui, né, que eu peguei lá assim do nada, não. Isso são fatos comprovados. Então eu listei aqui algumas doenças, olha. Doenças cardiovasculares, né, que são a hipertensão, angina, taquicardia. As doenças gastrointestinais, né, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, né? Doenças respiratórias, asma, bronquite, doenças dermatológicas, herpes, urticárias, as doenças do sistema nervoso, que são as enxaquecas, as vertigens, as doenças endocrinológicas, que são obesidade, diabetes, as doenças nas articulações, as tendinites, as artrites, artroses, as tensões musculares inflamatórias, as doenças infecciosas, as doenças autoimunes, até câncer, você sabia? E os transtornos mentais. Então, assim, são muitas coisas que nos afetam, né? Que muitas vezes a gente não tem o conhecimento, né? Mas o corpo, né? O corpo da gente sente, né? Sente muito, né? E lá em Mateus, capítulo 5, versos 24, Jesus diz assim: deixai perante o altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Ou seja, nem o próprio Jesus ele agrada, né, de uma oferta se a pessoa não estiver, né, sem pecado, né, sem perdoar o próximo, né? E lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21, Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta para Jesus assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofender? Eu devo perdoar o meu inimigo, né? E aí Jesus responde para ele assim: Pedro, você deve perdoar 70, mas 70 vezes 7. É isso mesmo. 70 vezes 7 não é fácil, né, meus irmãos? E agora eu quero contar para vocês uma história. Uma pequena história. Eu particularmente gosto muito de história, né? Eu espero que vocês também, né, gostem. E eu vou contar a história e no final, né, eu vou revelar para vocês de onde eu tirei essa história, tá bom?
Certa vez, um homem que possuía muitas riquezas e posses começou a se envolver com pessoas erradas. E isso o levou a cometer as mesmas práticas. Aí eu vendo essa história, eu me lembrei, de quando eu era pequena, a minha mãe, ela falava assim pra gente: você não deve andar com fulano. Tinha até um dizer, que eles falavam, me esqueci agora, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, É algo mais ou menos assim. E minha mãe falava muito isso pra gente. Isso causava uma irritação na gente, porque a gente não entendia, Eu era pequena, não tinha muito entendimento. Mas com o tempo eu fui crescendo, eu fui amadurecendo e fui vendo que tem uma verdade nisso, As pessoas, muitas vezes acham, quando a gente é mais novo, a gente acha que pessoas não influenciam a gente, mas influencia sim, E foi o caso deste homem, Ele acabou sendo influenciado. Infelizmente, foi influenciado para o mal, Então, esse homem, ele começou a beber e a jogar, participar de jogos valendo, E aí, o que aconteceu com isso? Ele perdeu todos os seus bens e todas as suas propriedades. Isso causou uma dor muito grande na sua família e nele próprio, Porém, ele não soube lidar com toda aquela desgraça. E com o passar do tempo, ele se tornou um alcoólatra. E foi ficando agressivo, com todas as pessoas da sua casa, com as pessoas que mais o amavam e que precisavam dele, Pessoas que precisavam do seu amor, da sua proteção e dos seus cuidados. Depois de algum tempo, antes da sua esposa falecer, ela falava para os seus filhos, que eles tinham que perdoá-lo, pois ele também sofria com toda aquela situação. Mas os filhos não entendiam, Eles não conseguiam entender, o que ela estava falando, do que ela estava, tratando, E passando algum tempo, aquele homem caiu em um leito de um hospital. E por 3 longos meses, ele sofreu ardentemente. E pior, sem condições de pedir perdão para os seus filhos. Pois a esposa já não estava mais, Mas ele não teve a oportunidade de pedir perdão para os seus filhos, porque ele estava inconsciente, ele se encontrava entubado. Mas um belo dia, uma de suas filhas se lembrou lá atrás, de quando a mãe falava: vocês têm que perdoar, Ela se lembrou da importância, de liberar o perdão. Aí então, sabe o que aconteceu? Ela conversou com uma de suas irmãs. E elas, juntamente com seus outros 6 irmãos, no total era 8, era uma família bem numerosa. Todos eles tiveram um tempo, tiveram um momento a sós com aquele homem, E tiveram a oportunidade, de se despedir dele e de perdoar, Mesmo sabendo que ali Deus estava ele não tinha condições de respondê-los, Mas através da respiração dele, eles sabiam que Deus, estava ali com ele naquele momento e estava liberando, o perdão. E aí, naquela mesma noite, Jesus o levou e todos entraram num processo de cura. Foi um processo longo, um processo de busca, mas todos eles conseguiram, liberar o perdão, Essa história que eu trouxe para vocês hoje, Esta filha sou eu. E esta é a minha história. É a minha história de vida.
é a grande história, né, onde eu precisei de buscar de Deus, né, o perdão, para que eu pudesse me livrar de todas as feridas, né, de cura mesmo, né? Então, é esse recado que eu trouxe para você hoje, né? Não deixe para você perdoar o seu próximo no último momento. Perdoe hoje, perdoe agora. Se você não tiver chance de falar com a pessoa, fale com Deus, né? Converse com Deus, ore, reze, busque do Senhor, né? Que o Senhor nos livrará. Amém? Então oremos, né? Tem aqui um pedido de oração, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Amém. Tem um pedido de oração aqui, que estão pedindo para que o irmão retorna, mas não deu para entender, retorna para casa. Mas eu não sei se é de alguma enfermidade, não sei do que se trata, né? Mas Deus sabe, né? Deus conhece, né? Deus sabe, né? Onde ele está agora, né? O que ele precisa. E oremos, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, unge os nossos corações, Senhor, para que nós possamos perdoar, ó Pai, a quem nos magoou, a quem nos trouxe angústia, amargura, tristeza. Fale com o Senhor, fale, Senhor, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, ó Deus, a cicatrizar as minhas feridas. Que você possa fazer essa oração. E eu oro também para esse pedido de oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, atenda esse pedido agora. Senhor, eu não sei qual circunstância essa pessoa encontra. Ó Jesus, mas o Senhor o conhece. O Senhor sabe quem ele é. Ó Deus, vá de encontro a ele agora, neste momento, e traga ele para casa, Senhor. Eu não sei se é por uma enfermidade, né? Mas o Senhor sabe. Ó Pai, se for enfermidade, que o Senhor possa curar. Se for o distanciamento, Senhor, abandono do lar, que o Senhor traga ele de volta. Em nome de Jesus. Ó Deus, aproveitamos, ó Pai, e vamos orar também para todas as pessoas que se encontram enfermas agora, num leito de um hospital. Ó Deus amado, leve, ó Pai, um sopro de vida, um fôlego, Senhor. Ó Deus, traga saúde, Senhor, cura para essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, chegamos ao final, né? Hoje foi bem rapidinho, né? Até mesmo porque na última live, né, eu falei um pouco mais, então hoje eu me concentrei para, né, ficar um tempo agradável para todos, né? E agradeço a você que está aí comigo, né? E agradeço a você também que vai estar vendo depois, né? Que Deus possa te abençoar grandemente, você e sua família, e que, né, nós possamos nos cuidar, né, queridos? Vamos nos cuidar, né? O mal tá aí batendo a porta, né? Que Deus ele possa nos abençoar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Um abraço a todos e fiquem com Deus.